que o futuro nos reserva? Desde sempre, a humanidade tem um certo fascínio em saber quais acontecimentos ainda vão ocorrer e, quem sabe, se adiantar a eles, buscando respostas em todo lugar. Entra ano e sai ano e várias pessoas estão sempre querendo buscar profecias, simples ou enigmáticas, que possam nos dar uma pista sobre o que vem por aí. Olá, amigos da história! O que esperar de 2022? Se depender das previsões sombrias dos adivinhos mais populares da história, é melhor a gente se preparar, viu? Começando pela história mais recente. Considerada um oráculo em forma de mulher, Vangelia Gusterova, conhecida como Baba Vanga, nasceu uma menina pobre camponesa na Bulgária. Ficou cega aos 12 anos de idade, depois de ser arrastada numa grande tempestade. Mas dizia que Deus deu a ela o dom da premonição, da vidência, e deixou profecias que devem se cumprir até o ano 5079. Ela se tornou muito popular pelas habilidades que tinha já na Segunda Guerra Mundial, quando foi capaz de prever de maneira sempre precisa qual soldado ainda estava vivo e quando ele estava prestes a voltar para casa. A fama dela se espalhou tão rapidamente que Baba Vanga era visitada por muita gente ilustre, como por exemplo o rei Boris III da Bulgária. Vanga teria dito a ele que se lembrasse da data de 28 de agosto. Alguns anos depois, em 1943, o rei morreu nessa data. E em 1989, ela teria declarado o seguinte: irmãos americanos cairão após serem atacados pelos pássaros de aço e sangue inocente jorrará. Se essas foram mesmo palavras dela, muitos acreditam que Baba Vanga se referia ao ataque terrorista às Torres Gêmeas de Nova York, nos Estados Unidos, atingidas por 2 aviões no atentado de 11 de setembro de 2001. Também são atribuídas a ela profecias sobre o tsunami de 2004 na Indonésia, entre outros grandes eventos, sendo que ela mesma morreu em 1996, aos 85 anos. E para 2022, de acordo com a interpretação que se fez das palavras da mística enquanto ela viveu, Baba Vanga teria feito aí algumas previsões, e nenhuma é boa, já vou adiantando logo. Curiosamente, a primeira delas é uma pandemia, mas que surgiria de um vírus congelado na Sibéria e que seria liberado, descongelado pela mudança climática do planeta. Essa mesma mudança de clima também provocaria tsunamis na Austrália e em vários países da Ásia. Em outros países haveria uma crise hídrica por falta de água potável. Ela também teria profetizado que a fome atingiria a Índia. E como se não bastasse, um asteroide, segundo essas previsões, também poderia atingir a Terra em 2022. E o mais incrível de tudo isso não seria por acidente, não. Alienígenas é que enviariam esse asteroide, que chegarão aqui junto com ele na Terra, uma invasão para nos atacar e nos tornar prisioneiros. Agora, talvez a previsão que pareça mais verdadeira, mais plausível, seja de que o mundo, em 2022, passará mais tempo do que nunca olhando para as telas. Os viciados em tecnologia serão empurrados em uma espiral descendente e confundirão fantasia com realidade. É o que ela aparentemente disse de acordo com testemunhas, com terceiros. Então vamos aproveitar e dar um bônus sobre outros eventos futuros previstos por Baba Vanga. Segundo ela, em 2023, a órbita da Terra vai ser alterada. Em 2100, o homem vai criar um sol artificial. Em 2111, as pessoas vão virar robôs. Em 2138, a colônia de Marte vai pedir independência da Terra. Em 2288, a viagem no tempo vai ser inventada. Em 3005, vai ocorrer uma guerra em Marte. Em 5076, a humanidade vai chegar ao limite do universo. E no ano de 5079, será a morte da humanidade.
Outro que teria previsto o fim dos tempos ou o início do fim foi um arcebispo da Irlanda que viveu no século XII. Supostamente ele sabia quem seriam todos os papas, desde a época dele até o último, quando tudo deve se acabar. Esse homem era São Malaquias, pois o religioso foi canonizado, declarado santo pela Igreja Católica no ano de 1199. Ele teria chegado a escrever um texto com uma legenda para denominar cada papa que ainda existiria no mundo, ou seja, uma pequena frase resumindo a principal característica de cada um deles. Essa característica podia ser desde um nome de família, local do nascimento ou até algum acontecimento da vida daquele futuro papa. Por exemplo, o 82º papa, que viria depois da existência de São Malaquias, foi chamado pelo profeta de a Alegria da Cruz. Pode ter sido coincidência, mas quase 500 anos depois dessa profecia, Inocêncio X, o Papa número 82, foi eleito no dia da exaltação da Santa Cruz. Já o Papa número 102 seria, segundo São Malaquias, a luz no céu. O Papa foi Leão XIII, o que tinha uma estrela cadente no brasão. Mas a lista de São Malaquias previa apenas mais 112 papas desde o século XII até o fim dos tempos. O último, chamado pelo profeta de Pedro, o Romano, seria, de acordo com o texto publicado, o último papa da Igreja Católica Romana e veria a destruição de Roma e da humanidade, e que muitos dizem coincidir aí com o atual Papa Francisco. De acordo com a profecia, ele apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas, e o tremendo juiz julgará o seu povo. Mas é bom deixar claro aqui que essa história das profecias dos papas é considerada hoje uma grande farsa pela maioria dos historiadores e também pela própria Igreja. As profecias podem ter sido forjadas séculos depois da morte de São Malaquias, um texto inventado para influenciar o resultado da eleição no ano de 1590 e sugerir aí que era vontade de Deus que um certo cardeal fosse escolhido como papa na época, o que acabou não ocorrendo, não deu certo. Agora, o mais pop de todos os profetas, o astrólogo e adivinho francês Michel de Notre-Dame, mais conhecido pelo nome latinizado Nostradamus, que viveu no século XVI e trabalhou como médico, escreveu As Centúrias, centenas e centenas de profecias em versos, que também sugerem quando e como tudo vai acabar. Uma espécie de apocalipse zumbi. 4 séculos e meio depois da publicação, esses poemas misteriosos de Nostradamus ainda são analisados e debatidos. Acredita-se que neles estão previstos e se concretizaram, por exemplo, o grande incêndio de Londres em 1666 ou a morte do rei Henrique II da França aos 40 anos num duelo, e ainda a ascensão de Hitler e do nazismo, entre outros eventos históricos. E para 2022, bom, as profecias que a gente lê por aí, atribuídas a Nostradamus, parecem sempre as mesmas para cada ano que começa, até que um dia alguém acerta, vai. Mas vamos lá, as previsões sombrias envolvem desde a escassez de alimento até mesmo uma grande onda de fome que termina em canibalismo. Nos versos que dizem assim numa tradução livre: tão alto o preço do trigo, esse homem está agitado, seu companheiro para comer em seu desespero. Bom, a gente sabe que o mundo já enfrentou muita fome em várias ocasiões, mas é bem verdade também que agora uma crise mundial foi intensificada pela pandemia de Covid-19, que traz problemas econômicos como a inflação em alguns lugares e o aumento da desigualdade. Outras 2 profecias de Nostradamus apontam para uma extinção em massa e possivelmente num fim lento, doloroso e horrível para pelo menos alguns de nós, com o que é interpretado por alguns como uma seca mundial provocada por um inverno nuclear ou pela explosão de um supervulcão ou vulcões. Vamos conferir a quadra que sugere isso. Por 40 anos não será visto o arco-íris. Durante 40 anos será visto todos os dias. A terra seca ficará mais seca e haverá grandes inundações quando for vista.
Enquanto isso, noutra profecia, Nostradamus diz que vê fogo caindo do céu, o que nos leva novamente ao impacto de um asteroide, por exemplo. Na verdade, asteroides com potencial para um cataclismo estão passando aí nos arredores da Terra o tempo todo. Então pode ser uma questão de quando e não se vai acontecer. Por enquanto, a NASA não está prevendo nenhum asteroide importante se chocando aqui para 2022, mas já estão de olho numa grande rocha espacial que deve chegar um pouco perto demais em 2029, o asteroide Apophis. Até lá, é bom lembrar que Nostradamus ainda teria alertado para os perigos da inteligência artificial, computadores e robôs com sentimentos, causando na vida real os mesmos estragos das tramas de ficção científica. Vamos conferir. O novo sábio com um cérebro solitário vê isso, por seus discípulos convidados a ser imortais. A verdade é que, por serem tão vagas, todas essas previsões podem estar relacionadas a qualquer coisa, ou a nada, e podem aguçar a nossa curiosidade. Gostou deste vídeo? Então já sabe, né? Não espera para amanhã. Deixe o seu like, se inscreva e até a próxima com uma história a mais.